Som. Boa noite a todos. Há tempos atrás, eu falei sobre a Anália Emília Franco na terça-feira. E muitas pessoas da quarta-feira pediram que eu falasse também, porque ela foi uma grande espírita, uma grande guerreira. E ela enfrentou pandemia também, como nós estamos enfrentando. Então eu assumi o compromisso de falar mais uma vez sobre a Anália. E vamos então saber um pouquinho mais. Alguém que está aqui conhece a história da Anália? Poucas pessoas, né? Então vamos lembrar, porque às vezes a gente acha que é demais o que está acontecendo com nós, só que de tempo em tempo essas coisas acontecem. E é tudo provocado por nós mesmos. A energia da poluição, a energia das queimadas, a energia dos nossos pensamentos, as coisas erradas que nós fazemos, nós atropelamos outras pessoas para poder chegar aonde a gente quer. Então, de vez em quando, e tem um pessoal que faz essas coisas. E tem um outro pessoal que é um pouquinho melhor, que está junto para poder ajudar a melhorar. Que nem agora, através da prece, através das casas espíritas, das igrejas, né? Nós vamos fazer muita prece para passar logo essa pandemia, para a gente merecer estar outra vez em paz, porque não parece, mas olha, o pessoal perde emprego, aumenta tudo, e quem não tem nada, nem já não tinha antes, agora mais ainda está em situação difícil. Então vamos ver que não é só nós que estamos passando por isso. De tempo em tempo tem acontecido isso mesmo. A Anália, ela foi a bela e extraordinária mulher brasileira, cujo nome foi cheio de glórias e de bênçãos. A Anália nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 1856. Veja bem, minha gente, 1856. Quem naquela época já tinha dentro do seu coração a vontade de ajudar e de fazer crescer o nosso planeta, já naquela época já estava se esforçando. E nós, com tanta tecnologia, com tanta coisa que foi inventado, nós ainda estamos fazendo tudo isso que vocês sabem, que não tem ninguém que não saiba como está a pandemia, como estão os políticos, como está a nossa situação, não é? A Anália nasceu em Resende e com 5 anos ela mudou-se para São Paulo, pois seus pais foram em busca de melhores condições de vida. Ainda acontece isso, né? Da gente sai de um lugar, vai para o outro querendo melhorar. Muitos melhoram e outros pioram ainda mais. E com 12 anos, a Anália já ajudava sua mãe no magistério público, trabalhando em diversos colégios, como o colégio em Guaratinguetá, outro colégio em Jacareí e também no Arraial de Minas, que é município de 2 córregos. E mais tarde, olha só com que rapidez ela conseguiu concretizar tudo aquilo que ela tinha em mente. Mais tarde, ela diplomou-se professora em São Paulo, dedicando-se de corpo e alma ao magistério, logo se destacando pelo seu tino pedagógico e era muito querida pelos seus alunos, porque ela era simpática, ela era agradável, ela ouvia, ela sabia parar para ouvir, sabe? E isso tudo é muito importante, olhar no olho, ouvir o que a pessoa está querendo falar com a gente, né? E ela não tinha prazer maior para ela do que ensinar. Ela adorava ensinar. A melhor coisa que ela podia fazer no dia a dia era quando ela chegava em casa e falava: hoje eu ajudei tal pessoa, hoje eu ensinei, hoje eu encaminhei. Isso era muito bom. Alguns anos depois, ela já estava fundando na cidade de São Carlos um colégio internato e externato de ensino primário e secundário com o nome de Colégio Santa Cecília. Em Taubaté, ela iniciou-se
no jornalismo. E o nome do jornal onde ela começou a escrever se chamava A Família. E depois ela também foi trabalhar no jornal O Eco das Damas, falando sobre educação. Ela sempre procurava falar coisas que era para incentivar as mães, os pais, a se melhorarem para poder também educar melhor os seus filhos. E em 1901, Anália continuou sua caminhada com toda a força, inaugurando com estatutos aprovados em Assembleia Geral as primeiras escolas maternais em Assembleia Geral. Isso, hein, gente? Não era que ela fazia assim, meio escondidinho, tudo documentado, tudo bonitinho. E ela estava destinada, desde o início, a amparar, instruir e educar as crianças pobres de São Paulo, sem distinção de crença, de raça ou de cor. Para ela, todos eram filhos de Deus, todos necessitavam de aprendizado. E essa associação feminina teve Anália na presidência desde 1901 até o fim de sua vida, sempre lutando, trabalhando, educando e abrindo uma escola aqui, uma escola ali. E a grande benfeitora, ela era tida como a grande benfeitora, que reagindo contra o indiferentismo do meio, tomou a si com a fé e a energia de uma apóstola de Deus. Claro que ela era uma apóstola de Deus, né? Com toda essa vontade, fazendo o que ela fazia, só podia ser uma apóstola de Deus. Anália teve a sagrada tarefa de ajudar a diminuir o analfabetismo, a fome e combater a miséria e a ignorância que flagelavam as camadas sociais daquela época. Anália já era espírita, mas era extremamente liberal e tolerante. Ela própria explicava que, recebendo crianças de todas as crenças, bastava o ensino das verdades fundamentais das religiões em geral, assim como a existência de Deus, a imortalidade da alma e o ensino da mais pura moral. Ela achava que isso já era suficiente para despertar no coração das crianças, das pessoas, dos adultos, a atividade espiritual no sentido do amor a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Porque nós, em primeiro lugar, nós temos que trazer para nós o aprendizado, a educação, o respeito, para depois a gente poder falar e dar exemplo. Porque nós não podemos simplesmente falando faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Nós temos que realmente ter condições para poder ajudar as pessoas. Com muito amor, Anália e algumas senhoras deram início ao programa que tinham em mente, que era: não basta conceber o bem, é preciso também fazê-lo frutificar. É como a nossa casa. Nós alugamos um espaço onde era uma oficina mecânica e começamos a trabalhar, a vender pastel na rua, a fazer cuscuz, a ir na odontologia, a ir nas escolas. Nós fomos trabalhando, a nossa equipe todas, e até hoje não tem só eu, tem mais outras pessoas que é ainda daquela época quando nós começamos aqui. E com a ajuda das pessoas que se sentiram bem, que melhoraram, que arrumaram emprego, que o relacionamento melhorou depois que começou a aprender alguma coisa de tudo aquilo que a gente passava, foi que nós conseguimos tudo isso. Essa casa maravilhosa foi com a ajuda dos frequentadores, porque eu, a minha irmã, meu marido, minhas filhas, jamais conseguiríamos, só nós, fazermos uma casa que para mim eu chamo de palácio. É o palácio do Francisco de Assis e a equipe espiritual de Bezerra. Então, tem que trabalhar, tem que lutar. E tem pessoas que faz 1000 coisas. Se a gente pedir para fazer mais uma, faz.
E tem pessoas que não faz nada e se você pedir, ainda ela vai falar, mas agora, mas não pode deixar para outra hora, entendeu? Então nós temos sempre que levantar, agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade que nós estamos no dia a dia de poder fazer cada vez melhor cada ato que a gente praticar. É muito importante. Anália ficou muito conhecida por todos, principalmente pelos políticos que muito prometiam, só que eram poucos os que cumpriam. Já naquela época já tinha os políticos acomodados que só queriam encher os bolsos, né? 10 para mim, não sei se é alguma coisa para você, mas 10 para mim, não sei se vai ser, mas tem gente boa também, não tem só gente ruim não. Certa vez, o senador Dr. Paulo Egídio de Carvalho, num discurso, conhecendo Anália, ele disse: não conheço no Brasil uma senhora da sua estatura, que ela era pequenininha, em dedicação e espírito, e ainda mais, digo mais, Anália Emília Franco está fazendo o que os mais corajosos homens não fizeram ainda. Ela acreditava que Deus estava empurrando e ela ia e fazia. E não media esforço para bater de porta em porta, para pedir ajuda, ela não media esforço. Tempos depois, Anália já mantinha e orientava 22 escolas maternais, 2 escolas noturnas. Afora isso, já funcionava também um liceu feminino noturno em São Paulo, com mais de 160 alunos. Muitas pessoas, sabendo que ela era espírita, não poupavam a ela e as suas senhoras e as suas obras críticas mordazes, mas ela continuou fundando asilos, creches, oficinas e dava aula de música também, fora outras coisas mais. Ensinar, naquele tempo usava chapéu, usava flor, então ela ensinava a fazer chapéu. Ela não, ela arrumava as pessoas para ensinar, e tudo de graça, a fazer chapéu, a fazer flores, a tocar, a cantar, e assim ela viveu a vida dela. Eis que de repente a Primeira Guerra Mundial se rompe. O Brasil sentiu-se lesado em sua vida emocional, em sua vida econômica. Tudo subiu de preço. Muitas pessoas pararam de contribuir com a Anália e ela ficou preocupada com suas crianças, com suas viúvas e com os velhinhos, pois não sabia o que fazer com os seus protegidos. Imagine que situação difícil, né? Que ela fazia tudo graciosamente com a ajuda das pessoas. Imagine a situação dela. Por isso que ela foi ficando cansada de tanto correr atrás de ajudar as pessoas. Ela estava angustiada, isso sim, mas não se abateu. Apesar de seus 58 anos, ela procurou todos os meios e em Ribeirão Preto ela foi pedir ajuda a um padre que dizia ser muito caridoso. Conversaram e em seguida ele lhe deu o primeiro donativo. E enquanto ele pôde, ele não parou mais de ajudar a Anália, porque ele viu que o que ela estava fazendo era digno, e ele se sentiu feliz de poder ajudar ela no seu trabalho, né? Espiritual, na verdade, né? Mesmo assim, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, porque não era suficiente para tudo aquilo que ela tinha, só a ajuda de algumas pessoas, né? Como nessa época, com tanta tristeza pelo que estava acontecendo, o povo chorava muito. Só que, de repente, Anália teve uma grande ideia. Olha só como quando a gente fica calma, fica em paz, a gente pensa e a gente consegue sair da situação difícil. Ela formou uma banda feminina com o grupo da Colônia Regeneradora, junto também com algumas crianças jovens
e senhoras e saiu pelas ruas de várias cidades de São Paulo, tocando e cantando para alegrar as pessoas tristes. E seus protegidos foram pedindo donativo a quem pudesse doar. Ela encontrou em todos os lugares que passou carinho e muito amor. O povo chorava e cantava junto com ela. E esse acontecimento foi de uma profunda beleza espiritual, pois os comentários da época eram o seguinte: esse episódio não esqueceremos jamais, porque imagine todo mundo na calçada, chorando e cantando a música que ela cantava e que eles tocavam. Isso foi muito emocionante. Eu, na primeira vez que eu fui falar sobre essa história, eu fui representar a mulher espírita de São Caetano, né? Só que eu comecei a chorar. No lugar de eu continuar contando a história, eu comecei a chorar. Mas depois eu melhorei e continuei contando essa história, porque não é fácil. O mesmo estava passando por uma situação difícil por causa da guerra e, para piorar mais ainda, apareceu outra desgraça. Uma forte gripe que o povo deu o nome de gripe espanhola. Dizem que essa gripe começou nos Estados Unidos, mas no fim, como quem começou a trabalhar, correr atrás do prejuízo, foram os espanhóis. Então foi por isso que deram o nome de gripe espanhola. Então, o nome de gripe espanhola, e houve em 1918 terrível mortalidade em São Paulo e caíram doentes quase todas as asiladas. Porque é como um resfriado forte, né? Que agora a gente tem a vacina para a gripe, mas antes não tinha. Então um pegava, outro pegava, no fim ficava todo mundo. É como a pandemia de agora. Começa por um resfriado, começa escorrendo o nariz, de repente a pessoa não sente cheiro, quando ela vai ver, dá positivo. Tudo parou. Anália não tinha mais recursos para atender seus protegidos. Então, ela se agarrou ainda mais a Deus e, com muita fé, passou a tratá-los com passes e com água fluidificada. É o que nós fazemos, né? E com chás caseiros também. E com isso, ela salvou quase todas as criaturinhas que ela cuidava. A Anália e seu esposo, não lembro o nome, o sobrenome dele é Bastos, foram os únicos que não pegaram a gripe. E eles não pararam de cuidar com os doentes. E com isso ela salvou todas e todos ficaram bem. Mas as noites que ela e que todo aquele pessoal passaram em claro, enfraqueceu muito a Anália, levando-a, foi ficando fraca, foi ficando doente, foi ficando com estafa, até que ela acabou desencarnando no dia 20 de janeiro de 1919. Veja só. E seu esposo deu continuidade aos trabalhos, fundando o lar Anália Emília Franco. Mesmo depois do seu desencarne, ele continuou o trabalho que ela já estava fazendo há muitos anos, o povo que ele conseguiu arrebanhar para continuar junto com ele, ficaram até o fim dessa história aqui, até o fim da vida dele. E hoje, tudo quanto é brechó, principalmente nas casas espíritas, mas nas casas também que não é espírita, tem o nome da Anália Emília Franco, porque ela também colocava para vender tudo que o pessoal que aprendiu com as coisas que eles ensinavam, ela também fazia os bazar, fazia os brechós. Então é por isso que tem muitas casas com o nome de Anália Emília Franco. O nosso bazar mesmo tem o nome de Anália Emília Franco, porque por amor a ela e pelos ensinamentos que ela passou para nós. E nasceu dessa maneira a história da Anália. Desde os 5 anos, quando ela foi para São Paulo, ela fez tudo o que ela pôde, sempre em benefício do próximo.
Claro que ela pensou nela também, mas a história dela tinha que ser assim. Ela se entregou de corpo e alma quando ela sentiu que já a tarefa dela já tinha sido cumprida, ela foi para o mundo espiritual. Anália foi paciente, carinhosa, foi forte, foi humilde, foi exigente, mas muito dedicada. Não teve filhos, mas foi uma grande mãe espírita do Brasil. Eu acho que é muito bom nós que frequentamos esta casa, e principalmente vocês que precisa às vezes ouvir a gente ficar pedindo, para manter tudo isso que nós estamos fazendo e criando. E eu espero em Deus que um dia, porque ninguém é eterno, eu também não sou eterna, esses irmãos que estão aqui aprendendo, a hora que acalmar tudo, nós vamos voltar a dar curso de oratória, curso de cromoterapia, curso de educação mediúnica, e eu tenho fé em Deus que o dia que eu for para um outro lado, se Deus permitir, eu vou ficar tomando conta daqui em espírito. Eu quero que todos os irmãos que puderem e que forem jovens, né, porque eu tenho idade, mas nós temos um monte de gente nova trabalhando na casa. Eu quero que dê continuidade a esse trabalho maravilhoso. E se puder, que façam mais. Teve um senhor que até falou: Dona Neuza, por que a senhora não faz, vê quanto que a vizinha faz pelo terreno, divide por metro e pede para cada um comprar 1 metro, daí a senhora já começa a fazer creche, fazer escola. Eu falei: a senhora esqueceu que eu já fiz 80 anos? Não é possível, eu não tenho mais cabeça, entendeu? Eu quero agora, nesse tempo de vida, fazer o meu melhor, com o maior do amor que tem aqui no meu coração, e depois, quem continuar aqui com a responsabilidade, é que vai ver o que mais que pode fazer para poder ajudar os nossos irmãos da terra. Era isso que eu queria falar sobre a Anália. Eu já sei até de cor a história dela, eu até me confundo na hora de ler, mas vocês gostaram? Então, minha gente, quando alguém pedir um favor para vocês, antes de falar não, pensa um pouquinho. Até quando alguém bater na porta, pedir um lanche, não fala: hoje não dá, não tenho tempo, não tenho. Pensa, às vezes você tem um pão, corta na metade, come metade e dá metade para o outro. Sempre temos um jeitinho de ajudar, se a gente tiver o coração pronto para isso. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora nós vamos fazer o tratamento coletivo. As pessoas que já